Então, chamamos agora as senhoras Jusilene Queiroz dos Santos e senhora Raimunda Trajano da Silva Filha para nos apresentar o artigo sobre planejamento estratégico no setor público municipal, uma avaliação do desempenho dos servidores público municipal através do planejamento estratégico de uma escola do Sistema Educacional de Tefé, no estado do Amazonas. Por favor, dona Jusilene e dona Raimunda, se façam presentes aí para apresentar os seus artigos. Somos ouvidos. 16h45, 20 minutos, 5 minutos, a gente dá um alô. Vamos à luta. Olá, boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas que estão assistindo neste momento. Eu quero cumprimentar todos. E o nosso trabalho de pesquisa foi feito pela Jusilene Queiroz e por mim, Raimunda Trajano. O tema do nosso trabalho é o planejamento estratégico no setor público. É a avaliação do desempenho dos servidores públicos municipal através do planejamento estratégico de uma escola do Sistema Educacional de Tefé. A nossa questão da pesquisa, ela tem como tema, levantamos uma questão, né, sobre planejamento estratégico para verificar se alguma das escolas do município ela trabalhava com esse processo de planejamento estratégico, né? Então, nós escolhemos uma escola no centro da cidade, a Escola de Santa Teresa, e nós colocamos a determinada pergunta: como o planejamento estratégico dentro de uma escola ou instituição pública municipal, ela pode contribuir para o desenvolvimento da pesquisa, desenvolvimento da instituição, né? Por que nós escolhemos esse tema? Porque atualmente, devido à grande transformação, mudanças que têm ocorrido no mundo todo, observamos que existe uma necessidade de planejamento dentro de uma instituição, seja ela pública ou privada, ou até mesmo em determinadas empresas. Logo vimos no decorrer da nossa pesquisa, nas revisões literárias, que grandes autores eles citam que uma determinada instituição, se ela não tiver esse planejamento estratégico, ela poderá futuramente, né, não alcançar os seus objetivos e se perder no meio do caminho. Então, para que se alcance o objetivo, é necessário que se planeje antes e, acima de tudo, para conseguir alcançar os seus objetivos. O objetivo da nossa pesquisa, a gente frisou muito na parte que, no início do nosso curso, falamos sobre administração. E nós já pensávamos além, como se nós fôssemos já os administradores. Será que realmente o planejamento estratégico ele funciona dentro de uma instituição? Porque quando nós lemos, estudamos, é algo tão bonito que tem lá descrito que a gente pensa dessa maneira. Realmente isso vai funcionar? Se seguir esses passos, vão conseguir alcançar a meta, o objetivo? Então, nosso objetivo específico foi mencionar, enfatizar que o planejamento estratégico ele pode ser utilizado como um recurso dentro de uma instituição pública, seja ela de ensino ou também privado, mas aqui no nosso caso é de municipal e de ensino. Aqui no nosso objetivo específico, né, nós citamos mais alguns pontos importantes que foi desenvolvido no decorrer da pesquisa, né, como analisar a importância da utilização do planejamento estratégico como alternativa de recurso, que nós tivemos retorno, né, no final, né, a gente pôde perceber que essa escola ela é amparada e ela usa o planejamento estratégico. O segundo ponto, avaliar conhecimentos atuais e buscar novas informações metodológicas que direcionem ao encontro das ferramentas estratégicas baseadas e disponíveis em artigos que utilizaram esta metodologia no planejamento estratégico, e averiguar as contribuições e suas relevâncias.
Na nossa introdução, nós achamos bem interessante nós colocarmos a importância do planejamento. O que seria um planejamento? Elaborar um esquema para agir e criar um caminho para alcançar algo que se aspira. Desse modo, opõe-se à improvisação, que é agir ao acaso. Então, nós vemos aqui a importância que se tem de planejar. E quando você faz um planejamento baseado, tendo um foco, tendo uma meta que você quer conseguir, quer atingir, se esse planejamento for feito de maneira adequada, de maneira estratégica, você consegue alcançar o objetivo. Aqui nós utilizamos 2 autores, Estrada e Paz. Paz porque no final ele menciona a respeito do planejamento estratégico para o município, que é definir caminhos que deve buscar no sentido de garantir a qualidade do ensino. E nessa escola, no qual nós fizemos a nossa pesquisa, foi interessante porque as pessoas dentro dessa instituição, elas já tinham conhecimento prévio a respeito do que era planejamento estratégico, planejamento, e já tinham direcionamento. Então, foi algo muito importante para a gente, porque a gente viu que a instituição, ela aborda, ela segue, ela tem um planejamento, no qual ela usa como caminho para obter as metas da instituição. Ainda falando do referencial teórico, né? Então, a gente expõe aqui a determinada pergunta. O que é planejamento estratégico? Segundo o Rezende de 2003, ele fala que é um processo dinâmico e interativo para a determinação de objetivos políticos e estratégias. O planejamento estratégico municipal, segundo o PAIF, que é interessante, que muitas vezes a gente fala, será que o município ele tem a ver com o planejamento estratégico? Sim. Por quê? O planejamento estratégico, como nós já vimos desde o início do primeiro slide, é que o planejamento estratégico ele é um processo dinâmico, né? Ele tem que ser construído, ele tem que ser analisado, para que os órgãos municipais eles consigam pôr em prática e chegar a um determinado objetivo, né? Será alcançar o seu objetivo de certa forma, porque um planejamento, quando uma prefeitura, digamos assim, ou uma escola, outra instituição, ela não tem um planejamento a seguir, né? Ela vai ficar perdida no meio do caminho. Ao contrário, que quando se há um planejamento estratégico, quando se planeja, a tendência é esta instituição ela ter um êxito muito grande, porque eu não posso planejar somente quando algo acontece, né? Aconteceu isso na minha escola, eu não consegui alcançar um determinado porcentagem de alunos que passaram de ano, né? Então, aí, pensa-se em planejar, mas daí já é tarde demais. Então, o planejamento estratégico municipal ele tem que ser bem planejado, tem que ser bem esclarecido, né? Ele tem que ter, no final, uma solução para tudo. Aí, como é desenvolvido o planejamento estratégico segundo o Rezende de 2003, né? Rezende ele fala que tem que ser um desenvolvimento dinâmico, capaz, que todos tenham entendimento e venha a usufruir, venha a desenvolver esse planejamento estratégico ao longo do caminho. E o planejamento estratégico na escola? O planejamento estratégico da escola, ele segue, porque no decorrer da nossa pesquisa foi interessante, no momento em que nós aplicamos os questionários, fora o questionário, nós abordamos também outras coisas, assim, com conversas informais, né? E aí alguns técnicos administrativos, o seu Leaci e a pedagoga, a professora Raquel, eles expõem que existe esse planejamento estratégico na escola. Eles seguem esse planejamento estratégico na escola. De que forma? Porque, como nós somos 62 municípios no Amazonas, as escolas elas são interligadas à SEDUC, né? Que é onde acontece todo o planejamento no decorrer do ano.
através de um calendário escolar. Esse calendário escolar contém o quê? Contém datas comemorativas, contém dias bimestrais, como vai ocorrer no decorrer do ano. Aí, dentro desse planejamento estratégico na escola, ocorre o quê? O plano de ação, que é onde há o envolvimento de toda a comunidade escolar com a comunidade que são os pais, né, responsáveis pela clientela da escola. E nesse plano de ação, ele vai ser baseado em quê? Vai ser formado os planos de aulas, através dos planos de curso, como vai ocorrer esse plano. Deixamos um pequeno espaço abaixo para que, caso os entrevistados quisessem comentar, tá? Embaixo. Nossa pesquisa foi feita com 6 entrevistados, sendo que eram 4 mulheres e 2 homens. No canômetro foi de observação participante. Por quê? Porque nós fomos lá esse questionário na casa de cada um dos entrevistados, porque foi muito difícil encontrar cada um deles na escola. Estava em período de pandemia e os nossos entrevistados, eles se sentiram um pouco assim receosos de responder as nossas perguntas através de mensagem do WhatsApp ou então por um pequeno programa assim, de alunos. É interessante porque foi analisado que realmente esses professores, tanto os professores, outros da área administrativa, eles têm esse conhecimento e eles têm essa facilidade de pôr em prática esse planejamento estratégico, porque já é de uso contínuo dele, ano a ano, né? Esse planejamento estratégico ele é criado e é desenvolvido dentro da escola pela comunidade escolar. Os nossos resultados e análise. Nos nossos resultados e análise, os nossos entrevistados, nós nomeamos ele como E1, E2, E3, E4, E5 e E6. Por que nós colocamos eles assim? O nome dele no nosso questionário. Devido a estar em período teve uma pequena transição da tempo político, então foi bastante difícil poder fazer a coleta desses dados da pesquisa do questionário com eles e pegar também o nome de cada um deles, com a função no qual eles tinham, porque eles ficaram receosos de colocar. Mesmo o nosso professor... Mesmo o nosso professor, o doutor Henrique, tem mandado um termo de consentimento, mostrando para ele qual era a intenção da pesquisa. E se caso quisesse alguma informação, entrar em contato com o nosso orientador. Mas, mesmo assim, foi bastante difícil pegar as respostas em cada um desses questionários. Restam 5 minutos para terminar a apresentação. Eu sugiro vocês tirarem a imagem, ficar só com o som, porque está ficando ruim a transmissão. Fiquem só com o som, tira a imagem. Resultado e análise dos dados. Então, aqui nesse gráfico, aqui nós optamos, né, como a Raimunda falou, por 5 pessoas, 5 colaboradores, 6 colaboradores da escola. Então, foram perguntas fechadas e abertas, e aqui nós tabulamos os nomes com E1, E2, E3, E4, e nós perguntamos sobre o nível de escolaridade, atividade desenvolvida na instituição, tempo de experiência com o ensino e o sexo, né? Então, foram 2 pessoas do sexo masculino e 4 do sexo feminino. Então, observamos aí, através dos resultados, que todos possuem graduação, nível superior, todos já têm um tempo de serviço entre 1 ano a 8 anos, 10 anos, e outro com 20 anos. E nós observamos também que eles têm essa noção, que todos os colaboradores que responderam o questionário, eles têm nível superior e eles têm noção do que seja de planejamento estratégico.
E também eles já participam desse planejamento estratégico todo o início de ano, um mês antes de começar a aula, no mês de janeiro a fevereiro, eles participam de um planejamento estratégico na cidade, onde todos os professores de todas as escolas se reúnem em determinado local e vão analisar, né, os assuntos e montar conforme a realidade, né, da clientela da sua escola. Nós consideramos que o resultado ele foi bom, né, porque através disso realmente se obteve aquele resultado que nós esperávamos. Será que a escola ela trabalha com planejamento estratégico? Será que essa escola ela tem esse conhecimento? Será que a escola ela ela usa como instrumento de ensino, né? Então supriu a nossa pergunta, né? A resposta elas foram satisfatórias. Então, aqui nos nossos resultados e análise dos dados, segundo Padilha, ele fala que é sempre um processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação, processo de previsão de necessidade e de racionalização. Então, nós observamos aqui que, como a minha colega falou, os resultados eles foram realmente satisfatórios. Por quê? Porque ele demonstra que a escola ela utiliza um planejamento estratégico e que eles têm atividade, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, e que eles utilizam um planejamento que envolve toda a escola, seja a parte da gestora, né, juntamente com os professores, e a parte administrativa também, que é dos auxiliares administrativos, quais eles foram entrevistados, e que todos são beneficiados através do planejamento estratégico, principalmente os alunos também, porque eles conseguem atingir as metas que foram propostas e também conseguem executar todo o plano que foi anteriormente planejado por cada um deles. Então, aqui, nessa imagem que nós temos aqui, contém algumas perguntas, alguns critérios que nós utilizamos para conter nosso questionário. O nosso questionário ele tinha 18 perguntas, e nela tinha os aspectos que nós utilizamos, era a usabilidade do planejamento estratégico, a compreensão e entendimento do planejamento estratégico, a comunicação e também a satisfação que cada um dos usuários dentro da instituição tinha ao utilizar esse planejamento estratégico. As respostas que nós obtivemos foram respostas satisfatórias. Por quê? Porque elas vão de encontro com as perguntas que a gente fez a respeito do planejamento estratégico, no qual eles mencionam a importância dele. Então, aqui, nós colocamos e analisamos também o conhecimento prévio que os entrevistados eles tinham a respeito de cada item sobre o planejamento estratégico, que é no qual nós trabalhamos com ele, né? Queremos enfatizar a importância dele, do planejamento estratégico. No resultado e análise dos dados, né, que foi uma percepção prévia dos servidores, nós verificou-se que os servidores eles têm conhecimento sobre a PE e também de sua importância, né, com o objetivo de alcançar os seus resultados satisfatórios e desejado pela instituição. Eles, no momento que estavam respondendo o questionário, alguns deles citaram que é importante para a escola haver esse planejamento estratégico, porque eles têm esse planejamento estratégico no trabalho dele, no desenvolvimento do trabalho, como um mapa, né, com endereço. Eles sabem para onde eles vão, a hora que tem que voltar, né? Então, ele sabe o caminho a seguir. Se caso, de repente, acontecer alguma mudança, eles vão saber, né, como agir no momento certo. Então, aqui nas questões a qual foi respondido, né, de conhecimento sobre planejamento estratégico, os seis colaboradores, né, eles responderam que tinham conhecimento, e foi, então, uma porcentagem de 100%. E na avaliação, com foco na facilidade de uso de ferramenta,
Os 6 colaboradores também responderam que sim, né? Então, 100% de conhecimento e compreensão, avaliação com foco na compreensão e atendimento das regras para o uso da ferramenta da PE. Então, um respondeu que sim e os 5 responderam que não, né? Que muitas vezes eles não tinham essa compreensão, que faltava muitas vezes ser mais esclarecido. Então, é por isso que nessa pergunta aí eu enfatizo o plano de ação, que ele é importante que haja na instituição, que é através desse plano de ação, quando está sendo montado, que muitos dos colaboradores, eles tiram as suas dúvidas, né, e adquirem um maior conhecimento a respeito do uso da ferramenta planejamento estratégico. Já na comunicação, a avaliação com foco na comunidade, cooperação, elaboração entre os envolvidos no planejamento, então, há essa comunicação, né? A escola procura, uma vez por mês, fazer essa reunião com a comunidade, né? Envolvendo os funcionários, os professores e a comunidade, que são os pais dessas crianças, né, que estudam nessa escola. Então, esse planejamento, ele tem a participação da comunidade, que é importante, que deve haver, né, essa comunicação. Porque quando há essa comunicação, essa compreensão, essa interação e o conhecimento, né, uma comunidade unida em prol de combater certos pontos negativos, né, que pode surgir dentro de uma escola para chegar numa determinada solução. Então, tem que haver essa compreensão, essa comunicação. Até porque essa escola, ela é uma escola no centro, mas no centro da cidade, mas ela recebe alunos de vários outros bairros, né, vizinhos, né, que são crianças de classe média, né, que às vezes sofrem algum transtorno, tem uma vida uma vida mais difícil assim de ser compreendido. Então essas crianças, elas alcançam a escola, tem a escola como um abrigo. Então tem que haver esse conhecimento para colocar os assuntos, montar os assuntos conforme a necessidade dessa clientela que ele vai receber. Porque não tem como... Dona Juscelene, dona Raimunda, por favor, vamos abreviar a apresentação. Tem mais 1 minuto para encerrar. Okay? Desculpa. Tá. Nas nossas considerações finais, nós enfatizamos que o objetivo da pesquisa realmente ele foi alcançado, que foi demonstrar a utilização do planejamento estratégico como um recurso dentro da instituição pública municipal, no qual nós verificamos. E aqui cabe ressaltar também que um dos pontos negativos que nós obtivemos nessa nossa pesquisa foi o período político que teve, que foi uma dos impedimentos. E eu creio que também afetou no terceiro aspecto da pergunta, que era sobre a compreensão do planejamento estratégico, porque algumas pessoas dos entrevistados, eles ficaram receosos de responder, pois pensavam se tratar de algum ato político. Como estava tendo uma troca na gestão, aí acreditamos que isso afetou na resposta do questionário, porque as perguntas que foram respondidas do questionário, as respostas foram muito similares, muito iguais. Só teve uma que foi diferente. Então, a gente acredita que um dos pontos negativos foram esse, da política, né? Ser ano político. E nós alcançamos o objetivo, que foi de demonstrar a importância desse planejamento estratégico dentro da instituição e a importância dele de ser utilizado. Outro
ponto a ser observado, né, do grau de dificuldade, também foi que nós pegamos um momento de pandemia, onde a escola, né, ela ficou em recesso, apenas ia na escola os técnicos administrativos. Então, no decorrer da aplicação do questionário, ficou dificultoso, né? Ficou, de certa forma, muito dificultoso. E no planejamento estratégico da SEDUC, quando ele já vem pronto, né, há essas mudanças. E no decorrer da pandemia, essa dificuldade que nós obtivemos de aplicar esse questionário foi difícil também, né? Porque a escola ela ficou só em 2 tipos de aula, né? Na aula híbrida e na aula remota. Então, não aparecia quase ninguém na escola. Então, a gente tinha que agendar, mas muitas vezes a gente voltava, né, com esse questionário na mão, porque nós não encontrávamos ninguém. Essas foram algumas das referências que nós utilizamos. E obrigada. Obrigado pela apresentação. E passamos a palavra. Por favor, professor Giovanni. Ok, vamos lá. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar a Raimunda e a Jusilene. Acertei, Jusilene? Jusilene e Raimunda. Ok, muito bem. Eu vejo que... o Jorge Cândido apareceu aí. Jorge, eu estou meio à frente. Não apareceu o teu sinal, tá? Depois você entra. Então, as coleguinhas que apresentaram agora o trabalho, deu para perceber que elas ainda estão impactadas pelo campo, ou seja, elas não conseguem delimitar em seu discurso, né, ao tempo de 5 a 10 minutos de apresentação. Elas foram falando como se estivessem no campo, vivenciando toda a pesquisa. Tá? Isso foi bastante interessante. E se a gente não dá um alerta, você não sai do campo. Mas vocês saíram muito bem. Tá? Bom, eu estou observando aqui que o trabalho de vocês envolve planejamento. Né? O título do trabalho eu achei muito extenso. Acho que vale a pena repensar um pouco o título do seu trabalho. Né? Por exemplo, está planejamento estratégico no setor público municipal. Quando se fala planejamento estratégico no setor público municipal, dá a entender que você está trabalhando todo o setor público municipal. Né? Então, creio que não é isso. Trata-se de uma escola do sistema educacional. Me parece que é uma escola que está sendo verificada o planejamento estratégico. Você pode confirmar para mim, Raimunda, é isso mesmo? É uma escola que você está analisando? Isso, professor, é isso mesmo, somente uma escola. Isso, então, viu? Então, a gente vai ter que fazer um ajustezinho aqui no seu título, né? E circunscrever que seu planejamento estratégico está sendo motivo de avaliação de somente uma escola no sistema educacional de Tefé no estado do Amazonas, tá? Depois a gente pode diminuir esse título. Assim, a gente pode diminuir agora, né? Mas daqui a pouco o professor vai fazer as atas de vocês. Então, se a gente não for mexer no título agora, mexe mais para frente, tá? Depois, quando quiser publicar o artigo. Um detalhe que me preocupou, né? Que pareceu haver 3 interesses de estudo aí. Planejamento estratégico no setor público municipal, que a gente já descartou todo o setor. No mesmo título aparece também avaliação de desempenho, que é outra coisa. E aparece planejamento estratégico de uma escola, né, ou em uma escola. Né?
Então, eu acredito que seria o último termo, planejamento estratégico em uma escola. Ninguém aqui está trabalhando avaliação de desempenho de servidores, ok? Que é uma linha de recursos humanos, tá? Avaliação de desempenho. Pelo que eu entendi, não é isso, tá? Nós estamos trabalhando no planejamento. Quando fui aqui para o teu resumo, pessoal, isso são dicas para vocês melhorarem, tá? A gente tem que ver a educação como oportunidade de melhoria, tá bom? Então, tudo que a gente falar aqui é para você melhorar, tá? O objetivo dessa pesquisa visa analisar como as estratégias desenvolvidas no âmbito escolar permite que todos os colaboradores venham a se alinhar em torno de um mesmo objetivo. Ó, então, essa é uma visão de objetivo geral que você está colocando aqui. Tá? Então, analisar como a estratégia desenvolvida no âmbito escolar permite que todos os colaboradores venham a se alinhar em torno de um mesmo objetivo. Como é que eu estou traduzindo esse teu trabalho? Demonstrar o planejamento estratégico dentro de uma instituição escolar pública. Tá? É assim que eu estou entendendo o teu objetivo geral. Tá bom? Ficaria mais simples de se entender. Demonstrar o planejamento estratégico dentro de uma instituição pública escolar. Tá? Ficaria fácil de entender o objetivo geral e auxilia você a melhorar o título. Né? Então, ó, logo na sequência, eu não consegui entender no seu resumo os procedimentos metodológicos. Né? Você colocou aqui, a busca de dados deu-se por meio da aplicação de questionários. Aí será que ela aplicou questionários fechados, questionários abertos? Como é que foi isso? Com contatos prévios através de mensagem ou ligações telefônicas, onde todos os entrevistados possuem funções diferentes, mas entendem que o planejamento escolar leva a identificar as causas reais e propõe intervenções efetivas para os possíveis problemas. Deu uma misturada aí, sabe? Você saiu da metodologia e estava correndo lá para resultado. Então, pelo que eu entendi aqui, no teu resumo, você colocou uma técnica de coleta de dados, que foi utilizando questionário, e o instrumento não ficou claro. Então, ficou muito seco. Talvez tenha que colocar um pouquinho mais de detalhes, já que se permite escrever mais no resumo, tá bom? Então, isso aí tem que melhorar um pouquinho para que a gente tenha uma ideia. Dentro da introdução, eu vi que você tentou trabalhar muito a justificativa e a relevância do seu estudo, principalmente com base em Pfeiffer, 2000, um autor bastante conhecido nessa linha de planejamento estratégico municipal. Né? Você se embasou muito nele para poder justificar o seu trabalho, mas aí você vai criando um diálogo com o leitor, chega um momento... existem a entrada de outros autores, chega um momento que eu fico me perguntando onde está a questão de pergunta dela, né? O seu problema de pesquisa, né? E eu não consegui achar. E também não consegui identificar com clareza o seu objetivo de pesquisa. Então, depois, arruma um pouquinho a introdução, eu acho que você pode até resgatar lá o seu projeto de pesquisa, que lá no projeto de pesquisa você deve ter lá o problema, né, que você vai trabalhar dentro do projeto, e como é que você escreveu o seu objetivo geral. Apesar de que eu já dei umas dicas aqui para você, né, demonstrar o planejamento estratégico dentro de uma instituição pública municipal, escolar municipal. Né? Eu já dei uma dica aí para poder ficar bem interessante aqui. Se puder colocar no final da redação, da introdução, as abordagens que vão ser feitas nos próximos capítulos, é interessante, né? Fica mais completa a sua introdução. O material da revisão da literatura, né? Teve alguns errinhos ortográficos, então depois dá uma olhada.
principalmente a primeira parte, logo que você começa a revisão, eu não identifiquei uma citação sequer, né? Então, pode ser uma introdução à revisão, mas depois eu continuei e senti novamente falta de autores. Aparecem 1 ou 2 autores e vários parágrafos sem nenhuma citação. Tá? Então, procurar ver esses parágrafos de onde você retirou para poder citar os autores, tá bom? Você pode também mesclar com citações diretas, de curtas, né, de 3 linhas, ou citações longas também, pode fazer essa mesclagem, né? Além de citações indiretas, né? Citações indiretas. Corrige depois as suas citações, que várias delas estão com os autores com letra minúscula. Como a gente está trabalhando de ABNT, dentro de parênteses o autor tem que ser com letra maiúscula, tá? Depois dá uma revisão nesse sentido aí. Bom, deixa eu correr aqui para a metodologia, para a gente ser mais sintético. Então, aí, logo no início da metodologia, eu acho que você trouxe esse material lá do projeto, né, e você esqueceu de um detalhe, você já não está mais em projeto. O seu projeto já foi concluído, esse projeto já foi aplicado, e você está escrevendo o resultado da sua pesquisa, que é o artigo. Tá? Então, logo no início, você tem este projeto de pesquisa propõe, né? Então, aqui não é este projeto de pesquisa, é o artigo, né? Este artigo, né? O projeto de pesquisa já foi desenvolvido, já foi aplicado, tá? E corrige direitinho isso. Mas aí eu já comecei a ficar um pouco mais feliz, porque eu vi que você fez uma redação sobre metodologia, muito bom. Por que a gente se preocupa com isso? Porque você teve uma disciplina que foi ministrada no curso de administração pública, e a intenção desta disciplina é te auxiliar a organizar o seu pensamento com relação a uma pesquisa, né? E como eu já disse, metodologia da pesquisa não é somente para fazer artigo ou TCC, ela também te disciplina com relação ao seu planejamento, já que você fala tanto de planejamento, o seu processo decisório, as suas ações, a sua organização dentro da própria instituição, dentro das organizações para com as quais você vai trabalhar, né? Então, você citou o Barbosa, APUD Bogdan, 1994, excelente, aplicou o APUD, muito bem. Por que aplicou o APUD? Porque você não teve acesso ao Bogdan, em 1994. Normalmente, a gente vai atrás do Bogdan, né? Para poder citá-lo. Mas, como não conseguiu, citou o Barbosa, perfeito. Trabalhou em termos de estratégia, citou o IN 2001, parabéns. Então, você começou a trabalhar estudo de caso, né, citando o IN. Comentou, né, estudo de caso, um método de pesquisa que utiliza geralmente dados qualitativos, coletados a partir de eventos reais, com o objetivo de explicar, explorar, descrever fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto. Olha só, que bonito, né? Qual é o seu contexto? A escola que você foi lá trabalhar, né? Você se inseriu para conhecer. Caracteriza-se por um estudo detalhado e exaustivo de poucos, ou mesmo de um único objeto, né? Fornecendo conhecimentos profundos. O IN, ele costuma adotar o que nós chamamos de triangulação. Triangulação significa que você utiliza mais de uma técnica ou mais de um método para poder validar a sua experiência junto ao campo, tá? E aí, como é que você trabalhou isso aí? Você colocou uma técnica de pesquisa documental, um tipo de pesquisa documental, que eu estou entendendo como técnica documentos, né? E que foi analisada a legislação educacional, normativa de instituição, muito bem. E você diz assim, primeiro, né, os dados são coletados em 2 etapas. Primeiro, aí você escreveu, pesquisa documental, né? Só que aí, quando tem o primeiro, vai ter o segundo, né? E o segundo não apareceu. Eu acredito que o segundo você entendeu como técnica de coleta entrevistas informais, que vem logo no parágrafo seguinte.
que seria o segundo ponto a ser explanado. Tá? Fez um roteiro semi-estruturado junto à gestora, registrando-se que foi observado durante a pesquisa para posterior análise. Muito bem, ó, olha só como é que você está guiando os seus parágrafos, né? Você partiu dos tipos de pesquisa, explanou sobre a técnica de coleta e já está dando um passo a posterior análise, já está levando o autor para análise. Está bem escrito, tá? Está bem redacionado. Ó, aí apareceu a pesquisa documental. Né? Apareceu a pesquisa documental. Então, ó, tem duas técnicas aqui de coleta, a entrevista informal e a pesquisa documental, a nível de técnica de coleta, documento. E explicou, colocou 2 autores explicando aqui. Na sequência, eu vi aqui que mais a análise deles deve responder às questões da pesquisa, falou em questões, deve estar se referindo às perguntas da entrevista. Né? E voltou de novo aqui para a técnica de entrevista, citando o Júnior, não é Júnior, tá? Tem que pegar o último nome dele, o nome de família, e acrescer Júnior. Dá uma olhada a isso lá no referencial teórico. O Júnior 2011. Acrescenta o nome de família dele, tá? E aí você entra aqui na análise. Como é que você faz a análise desse material que você está coletando? Na pesquisa documental. E eu acho que você faltou dizer da entrevista também, da entrevista. Então, qual foi a técnica que você está utilizando? Análise de conteúdo da Bardan. Muito bem. Tá? É uma técnica mais simples de ser utilizada, bastante difundida, e tanto o livro dela como artigos relacionados à análise de conteúdo, eles dão bem detalhado como é que você tem que aplicar. Tá? Então, explicou a técnica de Bardan. Pelo que eu estou entendendo, você lê o livro, porque está puxando as citações a partir de páginas, isso reforça mais a robustez da sua metodologia, muito bom. E no final você volta para entrevistas, né? Talvez o que você precisa melhorar um pouco mais é o seguinte, a análise ela vem por último na tua metodologia, aí você voltou para entrevistas, está vendo? Então você poderia puxar esses parágrafos relacionados a entrevistas e deixa ela junto da técnica de entrevista, ok? Então, você vai falar da pesquisa ou técnica de coleta a nível documental, da entrevista, está aqui suas técnicas de coleta. Na sequência, você fala da sua técnica de análise. Aí fechou o seu procedimento metodológico. Tá bom? Eu vou parar por aqui, vou ficar meus comentários somente na metodologia, tá? Parabéns e sucesso com o seu trabalho. Obrigado, professor Antônio Giovanni, pelas suas considerações. E agora vamos escutar o professor Jorge Yoshio Kanda. Boa tarde, professor Antônio Henrique, professor Antônio Shoa, as alunas Raimunda e Jusilene, parabéns pelo trabalho apresentado juntamente com o seu orientador. Boa tarde aos demais presentes. Falando sobre o trabalho apresentado, né? É importante, uma dica que eu deixo aí para vocês, primeiramente, é a questão de saber administrar o tempo, né? O tempo da apresentação. Uma vez que tenha sido estimado lá, determinado para o tempo máximo de apresentação, que vocês pudessem administrá-lo da melhor forma possível. Estourou o tempo, né? Mas, enfim, só isso fica como aprendizado para as próximas experiências. Em relação ao trabalho em si, eu gostei muito do que vocês apresentaram, tenho algumas contribuições a fazer aqui. Né? Por exemplo, na página 4, no primeiro e segundo parágrafo, me parece que o segundo parágrafo ali é uma continuidade do primeiro, né? E vocês escolheram um novo parágrafo, ou talvez vocês limitar, não, só vamos ter 3 linhas em cada parágrafo e depois a gente construi novos parágrafos, mas um parágrafo ele tem que ter uma continuidade, né? Tem que ter um desenvolvimento de ideias, identificaria a frase núcleo para poder, não pode simplesmente terminar o parágrafo, senão vai ficar sem sentido o outro parágrafo, quer uma continuidade. Tá? Então fica aí a dica aí para vocês revisarem aí os parágrafos, né, para ver se tem uma coerência, uma coesão. Né?
Na primeira sessão, que é a sessão introdutória, eu senti falta, né, da descrição do objetivo do trabalho proposto, da pesquisa que vocês desenvolveram. Embora vocês tenham apresentado, feita a apresentação dele, na apresentação, mas no trabalho escrito não consta. Aliás, a sessão 1 me pareceu mais uma revisão da literatura do que realmente uma introdução. Embora, óbvio, tem muita parte introdutória, mas senti falta aí de introdução propriamente dita de um artigo científico. Tá? Então, faço uma revisão aí. Eu achei curioso na seção 2.3 o título do Como é desenvolvido o planejamento estratégico segundo o Rezende, de 2013. Eu fiquei me perguntando por que vocês escolheram criar uma seção específica para um autor, né? Um autor específico, e não tentou desenvolver de uma forma geral, citando outros autores, né? Também nessa seção, essencialmente Rezende. Eu fiquei curioso nesse sentido, mas foi uma escolha de vocês, ok, apenas foi algo que me chamou a atenção. Eu acharia que vocês poderiam também, na referência teórica, falar um pouco mais sobre o que é um projeto político-pedagógico, né? Que é um documento muito presente, né, em quem trabalha na área educacional. Porque quando vocês colocam no 2.4 planejamento estratégico nas escolas, aí é interessante mencionar o projeto político-pedagógico. Mas o que é isso? Para uma pessoa leiga seria interessante saber, né? Se vocês tiverem uma referência para colocar, seria ótimo. E aí vocês têm ali no procedimento metodológico, se você fala entrevistas informais com roteiro estruturado junto à gestora, o que vocês, né, quiseram dizer com entrevistas informais? Seria um bate-papo com a gestora? Seria... né, porque normalmente quando a gente marca uma entrevista vai existir ali todo um formalismo, então eu fiquei também curioso em relação a isso. Aliás, foram feitas várias entrevistas com a gestora, uma só, as outras foram informais. Também senti falta quando que ocorreu essas entrevistas, né? Quando que isso aconteceu. Seria interessante identificar isso. Aliás, tem aqui, na verdade, tem essa afirmação. As entrevistas serão realizadas no período de 1 a 30 de setembro de 2020. Ou seja, o verbo, inclusive, está no futuro, né? Já passou isso, já foi realizado. Então, só é uma mudança da conjugação verbal aí. Aí tem a tabela 01 que vocês definem aí, mas para mim isso não é tabela, isso é quadro, né? Porque há uma diferença entre tabela e quadro, inclusive também o conteúdo dele, dessa ilustração, tem que ser num espaçamento 1, né? Um espaçamento simples, então tem que também reformatar esse quadro aí, tá? Para fechar, eu queria fazer duas perguntas para vocês. A escola, atualmente, ela é composta por quantos professores e quantos auxiliares administrativos? Vocês saberiam responder? Os auxiliares administrativos, professor, foram 2 e os professores foram 3. 3 professores, no qual a gente fez a pesquisa com estes. E a gente, na parte que nós colocamos que era informal, foi porque para ter o contato, tá saindo a minha voz, né? Tá? Para ter o contato diretamente com esses professores, primeiro nós entramos por mensagem de WhatsApp. Aí não foi possível eles responderem, como nós mencionamos, eles estavam um pouco assim receosos, devido à escola ser municipal, fazer parte de política, essas coisas. Aí tentamos outro contato, de ir na escola, pessoalmente, quando não ia eu e a minha colega, em busca dessas pessoas. Também eles falaram que tinha um dia específico para eles ir. Devido à pandemia, não era todos os dias que eles estavam na escola, era somente 2 dias da semana, mas ficavam revezando, ou a gestora, ou auxiliar, ou professor, ou gestora e professores que estavam lá nesse determinado tempo. Nós fomos diretamente na casa de cada um deles, levar esses questionários.
Tudo bem. Obrigado. Então, aí eu vejo aqui na escrita de vocês, professor, resultado de discussão. Isso seria uma sessão, né, do trabalho que deveria ser enumerado e não está enumerado. Então, fica aí também a necessidade. E eu queria que também vocês observassem a tabela 03 do questionário. Lá tem um percentual lá que, inclusive, está misturado, né, no valores quantitativo com percentual entre parênteses. Mas aqui tem, em compreensão, 0,1% e 5,99,9%. Está meio estranho esse percentual, porque se a gente somar 1% com 99,9%, vai dar 100,9%. E uma unidade em 6, do universo 6, vai dar aí próximo de 16%. Então, esse percentual aí foi calculado de uma forma equivocada, tá? No mais, eu parabenizo novamente a vocês pelo trabalho realizado, ao seu orientador, e é isso. Eu devolvo a palavra para o professor Antônio Henrique. Ok, muito obrigado, professor Jorge Canda, professor Antônio Giovanni. Com toda certeza, nós estaremos acolhendo as suas orientações, né, juntamente com a Justiça Queiroz dos Santos e a dona Raimunda Trajano da Silva Filho. Neste momento, então, a gente pede licença que nós vamos nos reunir para fazer o debate de qual nota será aferida à dupla que acabou de fazer a explanação. Bem, retornando aqui, o pessoal fica em suspense, né? Tem só que anotar aqui para não me esquecer, porque já vamos fazer, né, nova chamada, né? Eu aproveito aqui e coloco o nosso cronograma aqui em pauta, né? Mas, continuando aqui, né, com a dona Raimunda e com a dona Jusilene, a banca se reuniu e a banca atribuiu nota 9 à pesquisa, à apresentação, ao artigo de vocês. Logicamente que precisa melhorar muito, né? Tanto que nós estamos colhendo todas as sugestões e pedimos aí que, desde já, vocês comecem a trabalhar nisso aí, para que a gente possa, então, num futuro não muito longe, né, obedecendo lá os nossos calendários lá do ambiente AVA, né, que a gente possa concluir o nosso artigo e colocar, né, todos os nossos artigos aí em alguma revista aí para a gente mostrar aí para o mundo que nós estamos aí debatendo aí, como disse o professor Antônio Giovanni, né, estamos fazendo aqui uma síntese dos problemas amazônicos, né? Então, parabéns pela nota, parabéns pela apresentação e colocamos aí 1 minuto e meio para cada uma fazerem as suas considerações finais. Professor, nós só queremos agradecer mesmo pelas contribuições que os professores nos deram, né, para melhorar o nosso trabalho e agradecer. Estou muito feliz, tá, por ter chegado até aqui. Obrigada. Eu quero agradecer grandemente, né, ao senhor, professor Antônio Henrique, pela brilhante participação, né, a paciência que o senhor teve com a gente, porque montar esse TCC não foi fácil, as dificuldades elas existiram, elas vieram, mas nós persistimos, né? E hoje nós estamos aqui. Agradeço a outros professores, professor Jorge, professor Giovanni, também pela paciência e pela atenção de ter tirado alguns minutos do seu tempo para estar assistindo a nossa apresentação, e aos meus queridos colegas também de curso. Que Deus possa abençoar cada um, né, e que todos aqueles que vierem apresentar mais tarde possam também alcançar êxito na sua apresentação. Muito obrigada a todos. Obrigado, parabéns.